Saudações a toda a classe de negros e negras. Aqui quem fala é João Marcos Bigon, o seu professor de história, seu hosters da causa de racista aqui do Teologia de Boteco, seu Pantera Negra de Duque de Caxias, seu Martin Luther King do Rio de Janeiro, seu Hotel da Guanabara. Eu errei a entrada porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo, eu peço perdão a todos vocês e ao Papa Cristiano Machado. Mas tava tudo muito corrido e assim, como eu sou o cara que tem a obrigação de ser o arauto das desgraças raciais do país, é bem difícil gravar vídeo para falar de todas essas coisas toda semana. Às vezes é muito duro, às vezes a gente não quer gravar. Bem, mas essa semana, mais uma vez, eu não queria falar disso, né? Mas eu acho que, além de, obviamente, eu estar com tempo para fazer isso hoje, eu acho que é meu papel, é, enquanto a pessoa que trata dessas questões aqui no Teologia de Boteco, trazer os últimos acontecimentos, que eu acho que todos sabem, todos ficaram sabendo, mas vale reforçar, né? Nós tivemos os últimos acontecimentos aí, vários deles eu não mencionei, né? Mas vou ficar preso a apenas um, né? Verdade não, vou ficar preso a mais de um. É porque todos aconteceram essa semana, então eu vou colocar tudo num pacote e vou desenrolar. Bem, primeiro a gente teve no começo da semana, naquela chuvarada, a gente teve o BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, da PM do Rio de Janeiro, invadindo com um caveirão a Cidade de Deus, especificamente a parte da favela que se chama de Brejo. É uma região chamada Brejo. Eu já estive lá, inclusive numa situação em que o BOP invadiu de forma arbitrária, como sempre, sem avisar, sem comunicar, sobretudo sem comunicar, porque a questão é a seguinte: podem aparecer os desavisados aqui e ficarem questionando. Mas se os caras vão fazer operação, obviamente eles não vão avisar porque eles querem pegar os traficantes com a boca na botija, né? Primeiro que eu não vou entrar nos pormenores disso, porque eu acho que todo mundo tem o mínimo de clareza de saber que essa máquina toda que coloca o traficante com o alvo nas costas é sustentada por um outro grupo de pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é que nessa atividade onde eu estive há 2 anos atrás, na Cidade de Deus, e o BOP invadiu pela região do Brejo novamente, a Cidade de Deus, e sem avisar, a gente estava fazendo atividade com crianças na praça, uma atividade envolvendo igrejas evangélicas e tudo mais. Foi pela Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Então a gente tinha encaminhado o ofício pela Alerj, acho que foi o Marcelo Freixo, inclusive, que fez a intercepção disso aí, na época ele ainda trabalhava na Alerj. E o BOP invadiu de forma arbitrária, onde no momento que tinham várias crianças expostas e enfim, foi aterrador. E aí essa semana, na segunda-feira, ou na terça, eu não lembro exatamente, acho que foi na segunda-feira, o BOP novamente invadiu, na segunda-feira de manhã, no dia que estava chovendo muito, inclusive, invadiu a Cidade de Deus pela região do Brejo e não só estava, obviamente, com intenções de começar um caos, né, armado, né, dentro da Cidade de Deus, como eles derrubaram várias casas. A região do Brejo é uma das regiões mais pobres da Cidade de Deus, onde as pessoas têm suas casas feitas de pedaço de papel, ou de pedaço de papelão, pedaço de madeira, e enfim, são barracos, são praticamente palafitas. E o BOP invadiu mesmo assim, destruiu a casa de várias dessas pessoas. Eu vi essa reportagem no jornal, no RJTV, segunda edição, então ele já passou na parte da noite. Entrevistaram várias pessoas, e várias dessas pessoas estavam indo diante dos repórteres, dos jornalistas, dizer palavras como, que me marcaram bastante, porque isso é uma denúncia do estado em que está o Rio de Janeiro, do estado em que está o Brasil. A gente não é bicho, nós somos gente, nós trabalhamos, nós somos cidadãos. Eles reivindicam nessa fala o status de ser humano, o status de cidadão, que é resguardado pelas constituições depois da declaração dos direitos das revoluções iluministas. E aí, o que prova, através dessa denúncia, prova que nesse país essas pessoas ainda não são consideradas humanas. Pessoas que moram em favelas, pessoas negras, que são a maior parte das pessoas que moram em favelas são negras, ainda não são vistas como seres humanos, ainda não são vistas como cidadãs nesse país de merda que é o Brasil. No segundo momento, na verdade, nesse mesmo dia rolou umas outras matérias no jornal também falando sobre a arbitrariedade do sistema policial, que
que opera no Rio de Janeiro, que é um sistema militarizado de violência, de infantaria, no seu pior sentido do que é a palavra infantaria, né? De um caso de um pedreiro que tomou um tiro de fuzil no momento que a polícia estava fazendo uma operação dentro da favela. Ele tomou um tiro de fuzil em cima da laje, estava trabalhando, tomou um tiro de fuzil e veio a morrer. E outros casos que são muito comuns no Rio de Janeiro, né? Mas o que eu queria falar especificamente, saindo também do eixo Rio de Janeiro, é sobre o caso de um rapaz que foi chicoteado. Um rapaz de 17 anos foi chicoteado dentro de um supermercado na zona sul de São Paulo. Eu não vou lembrar o nome aqui, eu acho que o supermercado se chama Rede Ricoh, ou o nome do supermercado especificamente é Ricoh. E o rapaz foi chicoteado, foi torturado, e essa tortura, essa cena que eu não sei nem dominar, essa cena desgraçada, foi filmada, né? E foi colocada provavelmente em algum tipo de rede social, em algum grupo de WhatsApp e vazou, né? Bem, o que quer dizer isso? O que quer dizer, galera, é que, na verdade, deixa eu tentar reformular, assim. Pelo que eu entendi, eu não consigo entender exatamente se esse caso tem um mês ou se essa matéria vazou agora, essa questão só veio à tona agora, tá? E aí, quem souber, né, entenda do que eu tô falando, que eu não tô aqui produzindo fake news nem nada, tá? Mas a questão é que é a seguinte, a gente tem praticamente um espaço de 2 meses ou de 1 mês e pouco, onde houve a mesma coisa no Rio de Janeiro. Na zona norte do Rio de Janeiro, uma família foi à delegacia, ou pegou advogados e foram a uma delegacia denunciar 2 policiais que torturaram com chicotadas nas costas um jovem que sofria de esquizofrenia, né, e que foi acusado de roubar qualquer coisa. Assim como esse jovem de São Paulo, que foi chicoteado, tem 17 anos, é morador de rua, e foi chicoteado por ter roubado uma barra de chocolate. Esse é o estado em que a gente vive. O estado em que a gente vive é um estado que desumaniza, que tortura e que reitera todo tipo de violência que é característica de um estado colonial, de uma existência colonial, colonizadora e de violência, de manutenção e fomento da violência. Eu não sei o que a gente pode desenvolver de proposta política para isso. Eu acho que as pessoas realmente têm que ir para a rua, as pessoas realmente têm que processar, as pessoas realmente têm que fazer barulho. Mas eu acho que isso ainda é só a superfície do problema, né? Eu acho que, de verdade, diante de tudo isso, as pessoas que estão exercendo cargos partidários da esquerda e que se dizem representar as causas dos movimentos sociais deveriam priorizar as suas pautas. Eu entendo que exista um protocolo, existe toda uma burocracia no âmbito parlamentar para que essas pessoas possam desenvolver suas ações, mas ainda assim, tudo que está sendo feito não é o suficiente. As pessoas que vivem a vida real, as pessoas têm problemas muito maiores do que algumas pautas que a esquerda tem colocado e que os movimentos sociais têm colocado como prioridade, que as pessoas que exercem cargos políticos partidários da esquerda têm colocado. E eu espero que essas pessoas, e que a gente possa ter clareza de quais são nossas prioridades. As pessoas estão morrendo simplesmente porque elas têm uma cor de pele específica, simplesmente porque elas moram em algum lugar, simplesmente porque elas estão em algum território que é considerado marginal, que é considerado inimigo do Estado, que é perseguido, que é cotidianamente violentado. E aí não é possível que a gente continue nessa imaturidade, nessa papinha ideológica, nessa papinha política que não avança, que não consegue seguir, que continua discutindo as pautas mais irrelevantes possíveis. Eu entendo que várias dessas pautas podem ser relevantes para algumas pessoas, para alguns grupos, mas se a gente jogar isso para o campo numérico, para o campo de grupo social mais vilipendiado, mais violentado, mais assassinado, mais exterminado, e que existe numericamente em muito maior quantidade nesse país, a gente vai entender que a gente tem prioridades que elas precisam correr. O Sorriso Negro, um abraço, um beijo, boa semana para vocês, e é isso aí, galera, tamo junto.